sujeito que matou as crianças foi encontrado morto, eu não sei, numa cela, sei lá onde é que ele estava, mas foi encontrado morto. Pois não, Amanda. O autor do ataque a tiros a uma escola pública de Cambé, que fica aqui no norte do Paraná, a gente conversou sobre esse assunto ontem, foi encontrado morto na cadeia. Ele foi transferido ontem mesmo para o sistema prisional, chegou a conversar com o advogado que assumiu o caso, a sua defesa, mas a suspeita é que ele tenha tirado a própria vida durante a madrugada. O autor do ataque estava aí sem os medicamentos que ele tomava por questões psicológicas, medicamentos que precisavam de autorização para entrar no sistema prisional e que estavam sendo providenciadas pela família, com previsão, então, de que ele recebesse esses medicamentos a partir de hoje. Bom, não teve tempo para isso acontecer. O corpo, então, até o final da manhã, deve ser concluído a necropsia, segundo o IML de Londrina. Este corpo chegou ali ainda de madrugada no Instituto. O homem estava preso na casa de custódia de Londrina, na cela da Atena. Estavam apenas ele e o outro preso também envolvido no ataque por proteção aí para que eles não sofressem retaliações de outros presos. Duas investigações, uma da Polícia Civil, outra do sistema penitenciário, apuram aí as circunstâncias desta morte. Parece que ele teria se enforcado, é isso? Num cobertor, é isso? A princípio, a gente tem uma informação de que o objeto seria algo parecido com uma corda, mas essa informação ainda é extraoficial, não temos a confirmação da Secretaria da Segurança Pública aqui do Paraná, que está segurando as informações aí sobre o caso, até que se tenha mais conclusões da investigação. Se foi com corda, precisa saber o que a corda estava fazendo ali, não. Exatamente, como é que a corda chegou à cela. O que uma corda... Você não pode deixar nem o cara com... Porque o cara tem, segundo informações, tinha tendências suicidas. Não porque eu esteja pesaroso com a morte dele, não. Sou um cara muito sincero. Esse cara matou 2 crianças e, para mim, que o diabo o carregue. Mas, sob proteção do Estado, o cara não pode ter nem cordão de sapato, se ele é um suicida, dentro da cela. Se o cara tinha a corda... Tá me parecendo um cara que uma vez foi solto em Goiás e matou, quando prenderam o cara, conseguiram descobrir 7 corpos, inclusive de crianças. Né? Suspeitas que ele matou muito mais. E depois o cara apareceu enforcado a 4 metros de altura. Nem o Homem-Aranha conseguiria subir onde ele subiu para se enforcar. Então, isso tem que ser investigado, a polícia vai investigar, mas, sinceramente, eu sou legalista, sou a favor de investigação, mas, sinceramente, eu não tenho nenhum pesar para a morte desse assassino que tirou a vida de 2 crianças. Não sou mesmo pesaroso disso. Agora, que tem que ser investigado, tem, porque faz parte do rito legalista. E a gente aqui é legalista. Exatamente. O corpo de Luan Augusto, que foi uma das vítimas, ele foi sepultado essa manhã. O Luan, que tinha 16 anos, ontem também um cortejo pela avenida principal de Cambé marcou a despedida da Caroline Alves, de 17 anos, os 2 adolescentes que eram namorados e que foram alvos aí desse autor deste crime, deste ataque. Bom, Amanda, algo mais, além dessa tragédia em cima de tragédia, desse terror que parece não acabar mais, não só aí no Paraná, mas no Brasil inteiro. Eu espero que agora a gente passe do período de tentar saber o que vai fazer, porque só desse começo de ano houve 3 ataques em São Paulo e 2 em Santa Catarina. Um ataque em São Paulo, 2 em Santa Catarina e outras tentativas de... O que o governo pode fazer com a Polícia Federal, o que os estados podem fazer com as suas polícias virtuais aí, e as cidades, está tudo muito claro, não é verdade? Questão de segurança aumentar, questão de se rastrear esses neonazistas que ficam em rede social, que vibram com esses ataques ou que articulam
esses ataques. Tem mais um cara preso aí. Continua esse cara de 21 anos que foi preso, detido. O menor foi apreendido, mas foi liberado em seguida. Então, precisamos já passou da hora dessa história de ficar conversando e temos que agir para prevenir os ataques. E não prender depois que o cara mata duas pessoas, ele ia matar muito mais do que duas, porque ele tinha pelo menos mais 40 munições. Hein, Amanda? Existem investigações paralelas acontecendo de pessoas que, além destes que já foram presos, podem estar envolvidas nesse caso e também em outros possíveis ataques. Essas informações a gente ainda não tem a confirmação, como eu disse, né? São investigações em andamento, mas realmente elas só foram dado início, né, a essas investigações depois que um ataque aconteceu. Então, precisaríamos aí de um monitoramento das redes sociais, um sistema realmente para evitar esse tipo de situação. Bom, Amanda, você tem alguma pergunta ao advogado do cidadão que morreu aí? Ele está na linha, está do outro lado. A gente tem informações que ele trouxe, né? Não quero dar spoiler aqui, já que ele vai conversar conosco aí ao vivo. A situação, a verdade é que a gente gostaria de saber no sentido de por que a motivação específica, né? Se o autor aí do crime, se ele tinha uma motivação além dessa situação psicológica, como que era essa organização com as outras pessoas que estavam participando. Então, por que elas estavam participando, qual que era a participação delas, o que elas estavam fazendo. Era nesse sentido que a gente gostaria de saber, até numa tentativa de evitar outros possíveis ataques. Essa é a pergunta que fica, né? Qual que é o envolvimento desses outros presos e outras pessoas possivelmente envolvidas que ainda possam estar soltas. Amanda, muito obrigado, você é ótima. Obrigado mesmo, ótima jornalista. Um abraço grande e um bom dia para você. Bom Qual é o nome trabalho. do advogado, o João, que você não me disse, por gentileza? O nome dele é Marcelo Gaia, da Tenão. Doutor Marcelo, o advogado, quando ele vai defender alguém, quando há dúvida, ele pergunta ao sujeito: eu vou te defender como culpado ou como inocente, tá? Essa é a relação que começa a partir de uma defesa de alguém. No seu caso, é claro que o cidadão era mais do que culpado, evidente, réu confesso, foi pego depois de atirar em duas pessoas e podia ter matado muito mais gente, né? Por pior que seja o indivíduo, o monstro, sei lá quem, que qualifique da forma que você quiser, todo mundo tem direito à defesa. Esse é o detalhe. E estando em poder do Estado, tem direito a permanecer íntegro e seguro. Agora, começando pela pergunta da Amanda, que é importante, doutor Marcelo, o seu cliente em algum momento chegou a dizer ao senhor que havia envolvimento com essas outras pessoas que a polícia está investigando para articular esse atentado que ele confessou que premeditou o crime? Pois não, bom dia. Atena, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Primeiramente eu quero externar aqui meus sentimentos à Caroline, aos familiares da Caroline e aos familiares do Luan, e também externar os sentimentos aos familiares do Marcos, tá, da Atena. Ontem eu tive uma reunião com os familiares do Marcos, pelo período da manhã, aonde eu decidi em assumir o caso, tá? Essa reunião foi demorada e eu só decidi quando eu percebi que realmente Marcos tinha problemas de saúde. Desde os 4, 5 anos de idade, ele vinha tomando Ritalina e diversos outros medicamentos de uso controlado, tá? Eu estive na casa de custódia por volta das 2 horas e tive contato com o Marcos. Tinha uma audiência de custódia por volta das 16 horas. Meu contato foi muito rápido com ele. Eu não tive condições de entrar muito no mérito, na motivação, mas que tinha um outro sujeito mentalizando tudo isso é certo.
ele me confidenciou. Importante isso, hein? Isso é Importante, Datena, importante. Importante também, eu percebi, eu falei com o Marcos por uns 10 minutos. Eu milito há 25 anos, Datena, na área criminal em Londrina e na região, e eu nunca tinha visto, tudo que eu tinha de informação era pelas redes sociais, pelos órgãos da imprensa. E ontem eu tive contato com o Marcos e vi um menino perturbado que não tomava medicamento há 2 dias. E percebi, ele me falou em arrependimento, perguntou dos pais, meus pais estão como? Falei, estão sem chão, toda a tua família. Ele falou, doutor, eu sofri muito, tudo que eu passei nesse colégio. E isso eu já estava pensando há anos. Ele estava preso com outro indivíduo, e esse outro indivíduo, a polícia tem informações, como eu não sei ao certo, porque o processo era segredo de justiça, e me foi liberado o processo após a audiência de custódia. Então ele falou assim que tinha uma pessoa que mentalizava, mas que não era o indivíduo que estava na cela. Entendeu? Havia outra pessoa, mas que não era o cara que está preso. Havia outra pessoa, mas que não era o cara que está preso. Ele alega que não, que ele foi enganado. Entendi. O que ele me falou. Mas ele disse ao senhor que ele premeditou o crime mesmo. Ele disse ao senhor que premeditou o crime mesmo. Sim. Ele falou, mas você escolheu aquelas pessoas? Não, doutor. Não. Eu queria me vingar do meu sofrimento. Queria me vingar contra o Estado. Isso eu entendi. O senhor ia defendê-lo como inimputável? Doutor, Datena, eu tive uma entrevista com os pais. Eles me narraram nessa entrevista todo o sofrimento que o filho tinha desde os 5, 6 anos de idade, qual creche passou, os medicamentos que tomava, Ritalina, tomava um outro medicamento de nome Depaquene 500 miligramas, Depaquene 250 miligramas, tomava RIS 2 miligramas. Então eu tinha nome dos psicólogos, tinha nome dos médicos, e eu ia tomar as providências na data de hoje, Datena. O senhor não tinha estabelecido ainda uma linha de defesa? O senhor não tinha estabelecido ainda uma linha de defesa? Poderia ser, né? E agora eu tenho um diário que foi localizado, que está sob meu poder, com informações nele falando sobre suicídio. Ele tentou suicídio lá no local, mas a arma não deu, acho que não disparou. E tem um outro detalhe, ele falou, doutor, não era para eu estar aqui preso. Falou isso no parlatório, olhando nos meus olhos. Isso quanto tempo antes dele ter sido encontrado morto? Datena, eu estive com ele. Eu saí exatamente 3h15 da unidade penal, vim rapidamente para o meu escritório, entrei às 4h10 na audiência. Então, me parece, às 4 horas foi o interrogatório dele na custódia. Me parece que o óbito veio no período da noite, umas 11 horas da noite, mais ou menos. O senhor tem informações de como ele morreu? Ele se enforcou. O senhor acredita piamente que ele mesmo se enforcou? Bom, o exame de necrópsia, eu acompanhei o pai no IML. O pai está baqueado e o exame de necrópsia estava sendo realizado, não tive acesso ao laudo. Mas pelas informações que me foram passadas, o menino que estava junto, o Nil, ele parece que tentou, de alguma forma, no primeiro momento, não deixá-lo cometer o suicídio, mas depois parece que ele acabou dormindo e pela segunda vez o
Marcos aí conseguiu o intento. Bom, há testemunha ocular, então, de que ele tentou se matar uma vez, o menino impediu, que estava com ele, e depois, quando ele dormiu, o cara conseguiu se enforcar. Ele tentou se enforcar a primeira vez como? Como é que ele tentou se enforcar e como é que ele teria se enforcado? Eu acho que esse exame de necrópsia vai ser encaminhado, não vai ser encaminhado para a delegacia de Cambé, que é a região metropolitana de Londrina. Esse acontecido será remetido para a delegacia Padre-Paul de homicídios aqui de Londrina, aonde será o doutor é competente, o doutor João Reis, e com certeza ele vai interrogá-lo, né? Porque eu acredito, quando assumi essa defesa, foi no caráter, foi o que você falou, ele é réu confesso, e eu jamais ia entrar na defesa para criar teses mirabolantes, denegrir as vítimas, né? E sim, tentar de alguma forma colaborar com a autoridade policial e com a autoridade judiciária para que fatos semelhantes não ocorram novamente em nossas regiões aqui, na região do Brasil, no Brasil. Já colaborou e tem um diário em mãos que vai colaborar mais. Não, já colaborou dizendo que... Olha, já colaborou dizendo que tem um cara que está solto, que teria sido o cara que estava fazendo com que esse menino praticasse esse ato de criminoso, maluco, translocado. Já colaborou muito. A polícia agora vai atrás desse cara. Tem mais informações. Eu creio que o doutor... Quais informações tem? O doutor que está presidindo esse inquérito, ele está com informações importantes. Quais, por exemplo? E segue em segredo. E eu vou fornecer o que a família me passou aqui para o doutor, para colaborar, para evitar que fatos dessa natureza... O senhor não pode revelar essas informações? Hã? O senhor não pode revelar essas informações? O Datena, essas informações, tem várias anotações que ele ia cometer esse fato, que ele ia cometer um homicídio, mas eu sei que isso tramita em segredo de justiça. Conversava com mais pessoas, além dessa pessoa que teria sido o autor intelectual do crime aí? Eu acredito que sim, mas ele não chegou a falar para mim, Datena. Nesse diário tem... Os telefones estão apreendidos, né? Dados de transferência bancária, tudo mais, isso aí tudo vai ser investigado. Os doutores são competentes, eu tenho certeza que eles estão bem à frente daquilo que eu sei. Que dados de transferência para financiamento de compra de arma, é isso? Não, Datena, a arma ele comprou com o dinheiro que o pai é produtor produtor rural aqui na área de planta café e pagava uma remuneração para o filho. E além disso ele fazia alguns bicos onde ele guardou esse dinheiro e fez a aquisição da arma. Só que ele falou para mim, doutor, eu fui enganado. Fato muito mais grave ia acontecer conjuntamente. Quer dizer que havia possibilidade de outras pessoas atacarem outras escolas ou a mesma escola? Certo, Datena. Corretamente, Datena. Eles tinham combinado de atacar outras escolas ao mesmo tempo e ele atacou a escola sozinho e os outros não atacaram, é isso? Nessa linha, ele não chegou a falar isso, mas ele falou, doutor, eu fui enganado e tinha um mentor. Aí, quando mentor, ele falou rapidamente, mentor, eu tô vendo visões, eu tô tendo alucinações aqui dentro. Daí eu até fiz falei, mentor espiritual, Não, doutor, pessoa mesmo. Pode ser que tenham combinado atacar várias escolas e esse mentor disse que ia atacar outras escolas ou a mesma escola e o cara atacou a escola sozinho e foi enganado por esse cara, pode ter sido isso. Bom, me parece que diante de testemunho ocular não há dúvida que o Marcos se matou mesmo dentro da cadeia. É regimental que isso seja investigado, mas parece que o fato se esgota aí mesmo, não é? O fato da morte dele, ele mesmo teria se matado. Agora, o que vem atrás disso é o que é mais importante, porque aumentou e haveria mais pessoas envolvidas aí para atacar
outras escolas, é isso que a polícia precisa saber. Me parece que é isso, não, doutor? Oi? Me parece que é isso, não? Perfeito, Datena. Razão, é isso mesmo. Tá bom. Doutor, muito obrigado pela sua participação, um ótimo dia, que o senhor tenha aí sorte e saúde. Abraço grande. Eu agradeço, Datena. Um abraço a todos vocês. Caraca, coisa muito mais complicada do que eu imaginava, hein? Mas muito mais complicada. O moleque, antes de se matar, parece que ele se matou mesmo, né? Ele confessou que havia um mentor atrás disso e que havia uma combinação de atacar algumas escolas ao mesmo tempo, ou aquela escola, não ficou claro isso. E que, de repente, só ele atacou, porque mais gente iria morrer. Pode ser que seja até um plano desse mentor, dizendo para ele que seria um plano nacional de ataques a outras escolas, que por algum motivo não se deu, né? Ou que esse cara foi enganado, ataca tal escola, que outro vai atacar em outro lugar, em outra cidade e tal, e vai ser um ataque coordenado. O cara foi, atacou e ninguém mais atacou. A outra probabilidade é que ele atacou, os outros recuaram e de repente, esse mentor é o cara que tem que ser encontrado pela polícia agora para a gente esclarecer o que poderia ter acontecido a mais dessa tragédia. Agora, me parece claro que realmente o cara se matou dentro da cadeia, porque o cara que estava na cela com ele tentou impedi-lo numa primeira tentativa dele se enforcar. Que coisa, hein? Que coisa, a coisa pode ser muito maior do que a gente imaginava.